Preciso falar agora sobre os 6 clubes brasileiros que demonstraram interesse na contratação de Rony nas últimas semanas. São eles Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro. Recebi essa informação de uma pessoa super importante envolvida nas tratativas. Alguns nomes já eram conhecidos, o interesse do Santos era oficial, houve proposta, interesse, mas Peixe e Palmeiras não chegaram a um acordo financeiro. Em relação ao Atlético Mineiro, também já havia contado para vocês que na tentativa durante as tratativas pela negociação do Paulinho, o Atlético tentou a inclusão do Rony. Não houve acordo entre as partes e a possibilidade de transferência do Rony para Belo Horizonte foi descartada. O interesse do Cruzeiro é antigo, Alexandre Matos gosta do Rony, já tentou levá-lo, mas nesse momento, diante de outras contratações para a posição, dá para entender que o Cruzeiro está um pouco mais afastado dessas negociações. Eu não descartaria que o Rony aparecesse no Fluminense. O clube tem demonstrado muito interesse na aquisição do atleta e discute com o Palmeiras a possibilidade de uma contratação por empréstimo ou em definitivo. Palmeiras que em outros momentos pedia 12 milhões de euros, mas já aceita fazer um negócio por cifras inferiores. Vale a lembrança de que o Rony tem mais 2 anos de contrato no Palmeiras e ganha 1.100.000 reais por mês. Só para completar, o Rony também foi alvo de sondagens da Itália, do México e do mundo árabe. Existe uma chance real de o Rony ser negociado ainda nessa janela de transferências. Para te atualizar agora sobre as últimas do Vasco da Gama, o novo técnico esteve no CT, conheceu as instalações, também viu um pouquinho do treino do time sub-20, que vai ser utilizado em boa parte nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O trabalho para valer do Carille começa na próxima segunda-feira, quando ele e seus 3 auxiliares recebem o elenco profissional. Carille, em entrevista à Vasco TV, disse o seguinte, abre aspas, meu recado para o torcedor vascaíno é que ele pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Carille, foi um acerto ou um erro? Vai dar certo no Vasco? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. A saideira do giro do Vasco, contar que Pablo Galdames, que já não é mais jogador cruzmaltino, foi anunciado como novo reforço do Independiente da Argentina, contrato de 2 temporadas. Cláudio Aquino, meio atacante de 33 anos de idade, um dos destaques do título do Vélez Sarsfield no Campeonato Nacional. O Vélez não ganhava esse torneio há 11 anos. Jogador que ficou livre no mercado e está à disposição, sendo cogitado e especulado por times daqui. Na temporada atual, Aquino somou 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Chegou a atuar no futebol brasileiro no longínquo ano de 2016, mas foi uma passagem bem discreta pelo Fluminense, apenas 2 partidas. Currículo longo de passagens por Belgrano, União, Guarani do Paraguai, Cerro Porteño, além do Vélez Sarsfield, onde jogou nas últimas 2 temporadas. Negócio do Aquino no Grêmio me parece absolutamente plausível. Afinal de contas, o novo comandante do tricolor gaúcho é o ex-técnico do Vélez, o Gustavo Quinteiros. Em relação ao São Paulo, o tricolor até buscava um meio atacante antes da contratação do Oscar. Agora vejo como poucas as chances desse negócio avançar. O Fortaleza está sempre aberto para bons negócios, embora tenha conversado esses dias com o presidente ou com o CEO do clube, Marcelo Paz, e ele tenha descartado a contratação de Advíncula, que havia sido especulado pela imprensa argentina. Segunda-feira, os clubes voltam a se apresentar com seus elencos principais. Alguns já voltaram, né? E vamos falar, então, da Copa São Paulo. Hoje, lá em São Paulo, o Vasco empatou com 15 de Piracicaba, 1-1. O gol foi do João Vitor. O grupo do Vasco, o grupo 32, e no outro jogo, o Nacional de São Paulo empatou com Canaã de Brasília, 1-1. Então, todo mundo tem 1 ponto neste grupo 32. No dia 7 de janeiro, próxima terça-feira, 15 horas, vão jogar Vasco e Canaã do Distrito Federal. Já o jogo treino pela manhã, contra a equipe do Volta Redonda, no CT Moacir Barbosa, acompanhado inclusive pelo Fábio Carille, o Vasco foi derrotado 3-0 para o Voltaço, que é o atual campeão
da Série C do Campeonato Brasileiro, volta à Série B do Campeonato Nacional, tem feito boas campanhas e já na preparação final para o Campeonato Carioca, enquanto os chamados grandes times estão ainda começando, né? A delegação do Volta Redonda deixou São Januário e foi para Vassouras para a última semana de preparação. E aí você vai me perguntar, Wellington, não te preocupa o Vasco perder de 3-0 para o Volta Redonda num jogo treino? Vou te dizer que não, e vou explicar por quê. O técnico Ramon Lima, ele utilizou 3 tempos de 30 minutos. E aí ele pôde observar todos os jogadores do chamado elenco principal. Só jogaram o Zé Gabriel, que é zagueiro e volante, o Serginho, que é meia, e o lateral esquerdo, Vitor Luiz. O resto foi a meninada, que está sendo preparada para o Campeonato Carioca. E já o Fábio Carilli, na próxima segunda-feira, já vai receber o elenco principal, vai fazer um trabalho à parte com este elenco, enquanto que o Ramon Lima vai dar sequência à preparação do time para estrear no sábado em São Januário no Campeonato Carioca, diante do Nova Iguaçu. Esse jogo é o da TV Globo, hein? Canal aberto, será mostrado para quase todo o Brasil e será às 4h30 da tarde em São Januário. O goleiro Daniel Fusato chegou no final da tarde, início da noite, ao Rio de Janeiro. Ele tem 27 anos, topou a proposta do Vasco depois de 6 temporadas, 6 anos na Europa. Passou pelo futebol italiano, pelo futebol espanhol, ele que é revelado pelo Palmeiras. Vem para disputar posição com Léo Jardim, né, que hoje é titular absoluto do gol vascaíno. E por falar em gol, o preparador de goleiros, o Matheus Farmer, foi anunciado pelo Grêmio, lá de Porto Alegre. Ele sai do Vasco e vai para o Grêmio, o preparador de goleiros, Matheus Farmer. E o fisioterapeuta Fred Manhães, chegando ao Vasco já na segunda-feira, ele que estava trabalhando no Palmeiras, né? Então, também troca, chega um, sai outra na comissão técnica. Olha aqui, vamos falar do Emerson Rodrigues, esse atacante que veio do Inter de Miami, né? Chegou até, fez boas participações. Nos últimos 3 jogos comandados pelo Felipe, ele não participou. Teve alguns problemas, faltou a treinamento, aquela coisa toda, e o Vasco tenta já devolver o atleta que estaria fora dos planos, uma vez que o empréstimo dele termina no meio do ano. E se você me perguntar, Emerson Rodrigues, valeu a pena? Eu te diria que não. E aí, qual a sua opinião, qual o seu comentário? Você gostou da participação do Emerson Rodrigues como atacante de lado do Vasco da Gama? Então, até agora nenhuma contratação foi anunciada oficialmente pelo clube. A gente sabe da movimentação, falamos aqui do Daniel Fusato, do Lucas Oliveira, né? E tem ainda o Tietê. Agora, o Vasco deve anunciá-los na próxima semana, até porque tem aí algumas questões burocráticas para fazer esse anúncio. Nas redes sociais, eu sinto o torcedor do Vasco um pouco apreensivo com esse momento. Até esperava um pouquinho mais, esperava o Vasco mais atuante, já anunciando as contratações. A única que foi anunciada até agora é do técnico Fábio Carilli, mas há uma promessa de dar a ele bons jogadores, principalmente no setor defensivo, uma vez que o Maicon foi para o Curitiba, o Léo Pelé foi vendido ao Atlético Paranaense, o Rojas foi devolvido, né? Então você tem o Capasso que está voltando aí, estava no Olímpia do Paraguai, tem que saber se ele fica, se ele vai ser negociado,
como que ficará a situação desse argentino. Te confesso também que quando o Vasco anunciou o Capasso, eu esperava que ele desse muito certo, chegasse e se encaixasse perfeitamente ali no setor defensivo do Vasco, e isso não aconteceu. E a gente espera aí, então, já para o início da semana que vem, boas notícias no Vasco da Gama, e inclusive a evolução desta questão da SAF. Tem muita gente me perguntando, e o Grego vem? Acredito que sim, mas ele deve fazer proposta daqui a pouco, né, pela SAF do Vasco da Gama. Está todo mundo aguardando e torcendo. Então, torcedor vascaíno, esse aí é o vídeo de giro de notícias do Vasco da Gama, as últimas notícias aí do Vasco para vocês. Peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos. Um ótimo domingo a todos vocês.